Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e hoje eu e o Guilherme iremos trazer para vocês 5 motivos para lerem Capistrano de Abreu. Capistrano de Abreu foi um importante historiador e escritor brasileiro. O cearense é considerado um dos grandes pioneiros da historiografia brasileira. Sua obra é marcada pelo rigor metodológico, pela objetividade e pela busca incessante pela verdade histórica. Ele defendia a importância de utilizar fontes e documentos primários em sua pesquisa, buscando sempre desmistificar mitos e lendas que envolviam a história do Brasil. Uma das principais contribuições que ele deu foi em sua obra Capítulos da História Colonial, publicada em 1907. E nesse livro ele vai abordar o período colonial brasileiro e vai lançar luz sobre aspectos pouco conhecidos da época, como a organização social, a economia, a política e a cultura do Brasil colonial. Com uma abordagem crítica e imparcial, influenciou toda uma geração de historiadores brasileiros. Além disso, Capistrano de Abreu se dedicou a estudar os povos indígenas do Brasil. Ele defendia a importância de preservar a cultura e a história dos nativos, e criticava a violência e a exploração que os acometia. Capistrano de Abreu também se envolveu ativamente na vida política e intelectual de seu tempo. Ele participou do movimento abolicionista, lutando contra a escravidão no Brasil, e foi um defensor da República. Seus escritos e discursos influenciaram o pensamento político e social do país. Em resumo, sua contribuição para a história do Brasil foi marcada pela abordagem crítica, rigorosa e baseada em fontes primárias. Sua obra ajudou a desvendar aspectos pouco conhecidos do período colonial brasileiro e influenciou toda uma geração de historiadores. Além disso, seu engajamento político e defesa dos povos indígenas o tornaram uma figura importante na história intelectual do país. E agora sim, a gente pode passar para os 5 motivos para lerem ele. Olá pessoal, e vamos dar agora prosseguimento para os 5 porquês de se ler Capistrano de Abreu. O primeiro ponto que achamos importante nessa leitura de Capistrano seria a reflexão sobre nós, os brasileiros. Nós possuímos uma cultura diversificada e plural. Então, quando nos deparamos com este historiador e nos deparamos com os seus escritos e suas pesquisas, entendemos que esse primeiro ponto seria crucial para incentivar alguém a se olhar para tudo o que Capistrano produziu. Por quê? Capistrano ele entendia em suas pesquisas que a nossa cultura não veio de um só povo, de uma só cultura. Então, ao discorrer sobre as problemáticas da população e todos os assuntos presentes em suas obras, Capistrano buscava diversificar nessa pluralidade cultural existente aqui no país. Então, ele buscava, de certa forma, compreender as variantes culturais e étnicas presentes no país. E por isso, escolhemos esse primeiro ponto, sendo o primeiro porquê de se ler Capistrano de Abreu. Bom, motivo número 2. Capistrano se baseia em fontes socioculturais e elementos que permeiam a vida cotidiana das populações regionais do território nacional. Ele vai trazer como fontes primárias para sua investigação elementos como práticas alimentares, histórias e lendas populares, arquitetura, vestimentas e muitas outras coisas. E vão se fazer dessas fontes a construção de povos que compõem as regiões geográficas do país. Já o terceiro ponto, agora, nós colocamos como sendo, ele reconstrói a história do Brasil e a partir das novas fontes utilizadas com uma perspectiva do povo que aqui vive. Pois nós hoje encontramos em alguns escritos de outros historiadores um estudo olhando para o Brasil, mas buscando coisas de fora, de países, de culturas externas, de populações externas que aqui estão. Já Capistrano, ele olha por essas novas fontes uma perspectiva do povo que aqui está. Então ele pesquisa, ele estuda, ele busca as suas novas fontes neste povo que aqui está. Sendo que José Carlos Reis comenta que a análise de Capistrano traz uma redescoberta do Brasil. Ou seja,
esse novo olhar, que deveria ser o olhar que todos nós temos, de olhar para o povo que aqui vive. Então, às vezes as minúcias que estamos buscando em outros assuntos, em outras pesquisas e escritos, que não vamos encontrar, neste povo que aqui vive encontramos. O segundo ponto é que Van Hagen e Von Martins, fazendo um comparativo, eles têm uma visão exterior do Brasil. E já Capistrano tem essa visão do povo que aqui vive. E o último ponto deste terceiro porquê é, em capítulos de História Cultural de 1907, se observa que a valorização dos costumes e lutas populares com o intuito de atribuir ao povo a condição de sujeito de sua própria história. Então esses pontos, dentro deste terceiro porquê, faz essa menção de si, por que estudar Capistrano de Abreu. Motivo número 4. Ele não se prendia a fazer uma história de grandes sucessos. Ele discorre e constrói a história brasileira sobre as lutas, fracassos e males que assolaram o povo, continuando as reflexões sobre as práticas culturais, e ele vai construir a história a partir das conflituosas movimentações de misturas étnicas do período colonial. Para fechar este vídeo, agora com este quinto ponto, não menos importante, nós colocamos que Capistrano não vê a história do Brasil a partir das raças, mas sim faz uma análise sobre as culturas. Como já dissemos agora há pouco, e reforçando ainda, esse olhar das diversas culturas do Brasil. Esse olhar de Capistrano, não para uma cultura hegemônica formadora do país, mas sim as diversas culturas. E olhando para o povo que aqui vive, Capistrano vê sim, faz as suas análises e vê sobre as culturas. Ele destoa da historiografia de sua época, porque ele traz uma forma nova de se fazer a história brasileira. E por conseguinte, essa é a troca que o fez entender o país por blocos regionais de culturas e não o país como uma unidade. Capistrano, ao olhar para essas diversas culturas, olhando para esse povo que aqui vive, ele entendeu que ele deveria olhar nas minúcias de cada localidade, buscando entender e buscando achar nessas minúcias, nessas particularidades, o intuito formador, aquilo que unia esse país e que conta a história desse povo, dessas culturas, mas não sendo uma só cultura, mas sim culturas diversificadas. Espero que tenham gostado deste vídeo, espero que tenhamos incentivado vocês a lerem Capistrano de Abreu. Aproveitem as suas obras. Ele é um historiador que traz para todos aqueles que querem estudar a história do Brasil muito conhecimento do povo que aqui vive. Um abraço, tchau, tchau.